disponibilizo para o resto da turma a solução desse problema, tá? Então, ele dá aqui uma máquina típica para testes de motores a jatos. Então, aqui ele pede dar uma máquina típica para teste de motores a jatos, que é mostrado nessa figura aqui, tá? Então, eu me esqueci de compartilhar a tela, desculpem. Pronto, obrigado por avisar. Tá, agora deve estar aparecendo para vocês, né? Tá, então a questão 7, ela é uma máquina típica para testes a motores a jato, que é mostrado nessa figura, tá? E aí, deixa eu mostrar como é que é um motor a jato para vocês. Procurei aqui no Google, tá? Então, o motor a jato é mais ou menos assim, a gente tem uma abertura maior, onde tem um fluxo de ar que vai entrar nele, aí tem uma injeção de combustível aqui que vai esquentar que vai fazer uma explosão aqui dentro desse motor, né? E vai esquentar então esse fluxo e vai sair depois por aqui, tá? Mas aqui a gente está considerando nesse problema, considera um problema bem simples em relação a esse motor a jato. Ele considera então um fluxo entrando aqui naquela parte maior e aí ele vai ser comprimido ali, vai esquentar e tudo mais ali dentro e vai sair por essa parte aqui maior, tá? E aí então ele fala que o combustível, então, aquele combustível que entrava aqui assim nessa partezinha do motor, né? Ele equivale a 2% da vazão do ar que está entrando, tá? Então é o ar que está entrando mais 2% seria o quanto que entra de combustível nessa máquina aqui. E aí, então, ele pede para a gente calcular a vazão máxima do ar da máquina e para estimar o empuxo produzido, tá? Então, esse motor vai entrar o ar aqui, vai fazer essa combustão e vai expelir aqui o ar com uma outra velocidade bem mais alta, que vai justamente empurrar essa aeronave que estiver sendo propagada para frente. Então, aí um probleminha bem interessante. Então, se ele pede a força, tá? Isso é uma coisa que vocês já podem pensar. Se ele está trabalhando com força, o que é força? Vocês já tem que vir direto à equação de conservação de momento, tá? Então, força, conservação de momento. Se ele falar em torque, conservação de momento angular. Ou se falar em conservação de momento angular, vocês já tem que pensar em torque. Se pensar em conservação de momento, então, força, tá? Conservação de energia, primeira lei da termodinâmica. Conservação de massa, aí normalmente está associada à compressibilidade e incompressibilidade do sistema ou vazão, tá? Então são alguns pontos chaves ali que vocês têm que se atentar quando estiverem resolvendo os problemas da lista. Tá? Então, quais que são as forças que a gente tem? A gente tem as nossas forças de superfície. Chegou alguém? Nós temos, então, as nossas forças de superfície e nós temos nossas forças de campo. São os dois tipos de forças que a gente trabalhou. Então, aqui a gente está trabalhando apenas no eixo X, tá? Posso botar o eixo X para cá. Então, a única força que a gente tem vai ser a nossa força de campo, a nossa força de superfície, porque a força de campo, que seria ao longo de Z, ou de Y, dependendo do nosso sistema de referência, que seria na vertical, vai ser igual a zero se a gente trabalhar com o fluxo apenas nessa dimensão aqui. Então, eu vou dizer, então, a gente vai aplicar a nossa equação de conservação de momento. E aí a gente vai considerar que a gente está trabalhando com um fluxo permanente. Tá? Então, que essa velocidade 1 é constante, essa velocidade 2 vai ser constante na saída. Então, esse fluxo vai ser permanente. Então, tudo que eu tiver de d dt vai ser igual a zero, porque eu não vou ter variação no tempo. Com isso, eu simplifico um pouco. Eu vou ficar que minhas forças de superfície vão ser iguais às integrais de superfície do meu momento.
E aí, então, essa minha força de superfície, que vai ser a única força que vai estar resultante, vai ser a força de empuxo, que vai ser a força que vai estar empurrando, então, essa turbina e fazendo deslocar uma aeronave, pode ser um foguete, um avião, aí depende do que vai ser, o que essa turbina vai estar deslocando. Tá? E aí, então, isso daqui a gente já falou um pouco, que é o nosso fluxo de massa, ou seja, o quanto de massa que está passando. A gente tem aqui o meu dA. O meu dA vai ser ao longo dessa superfície aqui, a área é dada. O meu dA vai ser ao longo dessa superfície de entrada, vezes o meu V, que vai ser a minha velocidade, que é essa velocidade que está entrando, vezes ρ, vezes U. Tá? Isso daqui é simplesmente a minha equação de conservação de momento que atravessa a superfície. E aí, isso daqui, então, se eu integrar, essa minha entrada aqui vai ser constante. Eu não tenho aqui variação no tempo desse meu fluxo, porque esse fluxo é permanente. Se eu não tenho variação, essa integral fica fácil da gente resolver. Então, tudo que estiver entrando aqui vai estar saindo por aqui. Tá? Então, o meu fluxo de ar vai ser constante, que vai ser igual a ρ em 1, vezes o meu V1, vezes o meu A1. E aí, bom, como essas turbinas trabalham com ar, aqui está dito que é ar, o ar é um gás. Então, se ele é um gás, ele é compressível. E aí, esse meu ρ, ele não é constante. Então, ele depende das variáveis de estado. E a gente viu essas variáveis de estado, como que a gente calcula ρ, que a gente precisa utilizar as leis dos gases ideais. E aí, então, a gente vai usar o meu ρ, vai ser igual a P, que é a pressão, divididos por R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. E aí, então, eu vou calcular o meu ρ1, vai ser igual ao meu P1, divididos por R, vezes o meu T1. E aí, então, aqui eu considerei uma temperatura padrão, a temperatura sempre em Kelvin, você tem que trabalhar, ou Rankins. Acho que aqui está em Rankins. Aí depende da constante que vocês vão estar utilizando, tá? Aí depende de onde vocês pegam a constante e dos valores que são dados. Como aqui está em pés e libras forças, e aí depende qual a unidade de medida que vocês vão estar utilizando, vocês têm que utilizar um R que seja condizente com a unidade de medida que vocês vão estar utilizando, tá? E aí vocês podem olhar na internet ou no livro, aí depende, vocês vão encontrar diferentes valores de R. Mas com isso a gente consegue então calcular qual que seria a nossa massa específica do ar em 1. Tá? E aí, calculando então a massa específica do ar em 1, eu consigo calcular o meu fluxo de massa através da superfície 1. Então, vai ser aqui, basta substituir os valores. Eu vou ter o meu ρ1 que a gente calculou aqui. Eu vou ter aqui a velocidade 1 em pés por segundo, que é o que foi dado aqui no problema. E a minha área aqui em pés ao quadrado. Minha área está aqui em pés ao quadrado que foi dado. Tá? E aí, então, eu tenho que tudo que está entrando é negativo e tudo que está saindo vai ser positivo. E aí, então, eu vou calcular aqui o quanto que seria, então, o meu M. Eu vou calcular o quanto que seria o meu M2, baseado, então, nas informações que eu tenho. Aí eu vou calcular essa integral de superfície. Eu vou considerar aqui o meu U1 vezes o meu M1. Vai ser essa integral aqui que a gente vai estar calculando. Ou seja, tudo que sai
é positivo e tudo que entra vai ser negativo. Então, aqui, o que está entrando em M1 vai ficar negativo e o que estiver entrando em M2 vai ficar positivo. E aí eu tenho mais o meu combustível. Só que a velocidade de entrada do meu combustível, a quantidade dele que vai entrar de combustível é muito pequena. Então eu vou negligenciar ela nesse momento aqui. E aí, então, a minha pressão está variando aqui. Eu vou ter que o meu P2 aqui vai ser igual à pressão atmosférica, mais o meu P1, que é dado aqui, não vai ser igual à minha pressão atmosférica. Então, minha pressão vai estar variando ao longo da turbina. E aí, então, eu vou ficar aqui minha força de empuxo. Vou passar tudo pro outro lado, né? Vou ficar minha força de empuxo menos a minha pressão, minha força de variação de pressão, vezes a minha área, vai ser igual ao meu M1V1 menos o meu M2V2. E aí, então, aqui, quem que vai ser o meu M2V2? Vai ser a mesma quantidade que sai, mais os meus 2% do combustível. Então, vai ficar 1,02 do meu M1, considerando que essa massa vai ser conservada dentro desse processo e vai ter só um acréscimo de 2 que veio desse combustível. Tá? Então, aqui vai ficar o M1, V1 e o M1 mais os 1% de combustível vezes o meu V2. Opa. E aí, assim, então, eu consigo calcular o meu empuxo, que vai ser o meu M1 vezes 1,02 vezes o meu V2 menos o meu V1. E aqui eu tenho a minha força devido ao meu gradiente de pressão que vai ter aqui atuando. Então, é pressão vezes a área. E assim, então, se eu substituir os valores, agora o meu valor de V1, o meu valor de V2 que é dado aqui, o meu valor de M a gente já calculou aqui. Assim a gente consegue encontrar, então, a minha força de empuxo, que vai ser a força com que vai estar sendo empurrada essa minha turbina, certo? Então, a questão 8 da lista, ela dá um avião, um anfíbio. Aí eu fui procurar na internet como é que é esse avião. E esse avião é esse daqui mesmo, tá? Ele é um avião que ele é utilizado para apagar incêndio. Então, esse avião, ele vem voando, ele aterriza sem parar na superfície de um lago, ele continua voando rasante ao lago, e aí ele vai ter uma comporta que vai fazer uma admissão do líquido por essa comporta enquanto ele se desloca sobre o lago. Depois ele fecha essa comporta, ele vai voar e aí depois ele vai soltar essa água toda sobre o incêndio, tá? E aí então vamos ver o que o problema fala. Então ele dá esse avião anfíbio, ele fala que ele é o único avião que consegue sugar 1.620 litros de água em 12 segundos, em qualquer lago, rio ou oceano. E aí ele pede para a gente determinar qual que seria o empuxo adicional, o empuxo, ou seja, a força que precisa estar empurrando esse avião para que ele consiga, então, coletar essa água ao longo do lago. E aí ele não dá nenhuma velocidade específica, então ele pede para a gente estimar uma velocidade, esse empuxo em função de uma velocidade razoável de deslocamento de um avião. Então a gente tem que pensar qual que seria a velocidade de deslocamento do avião. Tá? Então, de novo, vamos calcular as forças atuantes. A nossa equação de forças atuantes, a gente vai ter nossas forças de superfície. Aqui o avião ele está permanecendo então sobre a superfície do lago durante todo o tempo que ele estiver coletando água. Então a gente vai considerar as forças verticais e vamos considerar apenas as forças horizontais. Aí a gente vai considerar que ele está se deslocando com velocidade constante aqui sobre a superfície.
Então, a gente pode considerar um fluxo permanente, e aí a gente vai, então, também anular toda essa parte aqui, que é o meu DDT. E aí, então, eu vou ficar com a minha força de empuxo, vai ser igual a integral de superfície daqui do fluxo de momento que estiver entrando, uh, o fluxo que estiver saindo menos o fluxo que estiver entrando, tá? Alguma dúvida? Tá. Uh, Quando eu falo em empuxo, sim, a força de empuxo é essa força, né, que o avião ele está se deslocando no ar, tá? Então, a força de empuxo, lembra quando a gente viu ali de hidrostática, que era aquela força que fazia os objetos flutuarem, né? Então, o empuxo é uma força. No ar, a gente vai estar empurrando, é como se a gente estivesse empurrando, as turbinas vão estar empurrando ele para fora, então é uma força. Tá? Então, sempre que a gente estiver falando de força, a gente vai trabalhar com as equações de momento. Tá? E aí, quais que são as forças que a gente teria aqui? Tá? A gente teria em X, a gente tem a força aqui das turbinas que vão estar empurrando, então, esse ar fazendo o avião se deslocar, e nós vamos ter a força de atrito dessa superfície com a água, que a gente não vai considerar nesse problema. Em Y, a gente vai ter a força gravitacional e a força normal. Tá? Mas como esse deslocamento é ao longo de x, a gente coloquei aqui um xzinho, ó, e o nosso objeto aqui está se movendo ao longo desse xzinho. Tá? Como a gente está se deslocando apenas ao longo de x, a gente pode considerar, a gente não precisa considerar as nossas componentes de força em y, até porque a força de gravidade e a força normal elas vão estar se anulando nesse processo. Então, a única força que vai estar atuando nesse meu problema seria a força de atrito e a força de empuxo, mas a gente desconsiderando a força de atrito, a gente pode dizer que é apenas a força de empuxo. Não sei se ficou clara a pergunta. Ficou assim? E aí vocês lembrem, né? O que é a minha equação de momento linear? Nada mais é do que a minha segunda lei de Newton. Tá? A gente está muito acostumado a ver a segunda lei de Newton como força igual a massa vezes aceleração, mas, na verdade, a segunda lei de Newton fala que força é igual a variação de momento. Ou seja, para que eu tenha uma variação no meu momento, é necessário que alguma força seja aplicada sobre o meu corpo. Na verdade, foi isso que Newton falou. Tá? Então, quando vocês ouvirem sempre variação de momento, força. Tá? Variação de movimento. Variação de momento, variação de movimento. Tá? Então, vocês sempre podem associar isso. Momento angular, torque. Tá? Então, é uma relação importante para vocês utilizarem quando vocês estiverem resolvendo os problemas. E aí, de novo, a gente vai ficar mais ou menos com a mesma expressão anterior, tá? E aí, se a gente considerar, então, que o nosso fluxo é permanente, a gente vai considerar aqui a água está ficando armazenada dentro do avião, então a gente não vai ter nada saindo. E aí a gente vai ficar só com o que entra, tá? Aí quem que entra? Vai ser U vezes o meu ρ vezes o meu VDA. A gente tinha calculado já quem que era o meu VDA, que era o meu Q. Lembra? Tá? Caiu até na lista de vocês ali, eu acho que caiu algumas questões que envolviam Q no questionário. Tá? A gente já tinha visto que VDA era igual a Q, então simplesmente escrevendo aqui IQ vezes ou vai dar o meu M pontinho, né? Tá? Então aqui negativo, porque está entrando. E o U aqui é a velocidade do meu avião, só que é a velocidade com que o fluxo está entrando, tá? Deixa eu pegar aqui a mesa para fazer um desenho para vocês. Vou arrumar um desenho. Só um instantinho.
Tá? Então aqui o meu fluxo, eu tenho o meu avião, ele está entrando com essa velocidade v, e aí então vamos dizer que ele está entrando por essa portinha aqui, tá? E aí o fluxo vai estar entrando aqui com velocidade menos u, tá? Então meu avião se desloca para cá, e a mesma velocidade com que o avião se desloca vai ser a velocidade com que o meu fluxo entra por essa comporta. E aí por isso que está esse sinal negativo aqui. E aí agora o problema fica simples. Basta a gente substituir aqui, a gente vai ficar com FE igual a menos U, ok. Tá? E aí U é a velocidade do avião, aí a gente vai calcular quem que é Q. Aqui o meu Q é o meu delta V sobre T, ou seja, o quanto que vai estar entrando de volume, que vai ser igual a o número de galões que vão estar entrando por segundo. E aqui, então, eu vou transformar aqui de galões para pés, porque é mais fácil transformar de galões para pés do que para metros, né? Então, simplesmente transformando aqui de galões para pés, a gente vai ficar, então, com 18 pés cúbicos por segundo, vai ser a quantidade de água que vai estar entrando aqui nesse avião. Aí, então, a velocidade do avião, ele não dá no problema, ele pede para a gente estimar. E aí, então, eu vou estimar uma velocidade ali de uns 120 km por hora, que parece uma velocidade razoável para avião, não sei se é, eu acredito que seja, tá? E aí, em quilômetros por hora, que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, eu vou transformar de pés para segundos, para simplesmente a gente ter uma aproximação melhor, que dá mais ou menos 110 pés por segundo, tá? Aproximadamente também não precisamos fazer exatamente, porque ele pede para a gente fazer numa faixa razoável de velocidade, tá? Então, a força de empuxo necessária, se eu substituir aqui os valores, eu vou ter a minha velocidade que eu estimei desse avião, tá? 110 pés por segundo, vezes o meu ρ, aí o ρ aqui é o ρ da água, aí o ρ da água aqui, a gente pode ter ele em slugs por pés cúbicos, vezes o meu Q, que a gente calculou aqui, que era 18 pés cúbicos por segundo. E aí, se a gente arrumar todas as unidades, a gente vai ter, então, 3,840 vezes 10 na 4 libras força. E aí, então, essa seria a força de empuxo necessária. Tá? E aí, se a gente fizer um gráfico, então, se a gente fizer um gráfico aqui, em função aqui a velocidade do avião, quanto maior for a velocidade que o meu avião está indo, tá? Maior vai ser o empuxo necessário para ele recolher essa água, tá? Então, ou seja, mais força na turbina eu vou ter que ter para suprir essa entrada de combustível de água dentro do avião, tá? Então, aqui fiz um gráfico para mostrar para vocês. Certo? Esse problema aqui, ele é um problema, então, é um chafariz desses de jardim. E aí, a gente põe o referencial aqui, eu coloquei o referencial aqui no centro de rotação desse chafariz, tá? E aí, o que acontece quando a gente põe o referencial no centro de rotação desse chafariz? Tá? Imagine que a gente tem um fluxo de velocidade aqui, tá? Para uma pessoa que estiver olhando aqui, essa pessoa vai estar girando aqui. Essa pessoa que está girando aqui, ela ia ver a água seguindo reta, depois que ela sai do chafariz, e vamos ignorar no começo esse ângulo θ aqui, tá? Tem um fluxo que está saindo, o fluxo está saindo reto, mas a pessoa que está olhando, ela ia ver essa velocidade reta ou ela ia ver essa velocidade fazendo uma curva? Ela ia ver essa velocidade fazendo uma curva, né? Lembra que vocês ficam olhando o chafariz ali, ele parece que está girando e parece que ele faz assim, que ele faz várias voltinhas e o líquido parece que ele sai da pontinha do chafariz e faz assim, né?
Vai fazer como se estivesse fazendo assim, toda vez que ele sai para fora do chafariz. Eu vou botar um vídeo aqui para vocês que fala um pouco do que acontece, tá? Vou botar uma foto aqui, tá? Estão vendo aqui, devem estar vendo o vídeo, né? Então, imaginem que vocês estão num referencial que está rodando, tá? Vocês estão aqui no balde. E aí, se vocês jogarem essa bola para uma pessoa que está aqui, vocês vão jogar essa bola reto. Só que, na verdade, a bola vai fazer uma curva, tá? E aí, para quem está olhando de fora, tá? A gente olhando daqui, a gente vê essa bola indo reto normal. Mas se a gente ficar numa câmera que está rodando, a gente vai ver a bola fazendo uma curva, tá? E isso acontece naquele problema. Justamente essa curva vai ser, toda vez que a gente põe o nosso referencial em movimento no nosso chafariz, a gente vai ver, então, a bola como se estivesse fazendo essa curva. Se a gente estiver num referencial estacionário, essa bola vai seguir reto. Se a gente estiver num referencial rodando, ela vai fazer essa curva. Isso se chama de forças não inerciais, que surgem, então, quando a gente vai resolver esse problema. Eu botei esse problema na lista justamente para a gente falar um pouco sobre isso, tá? Porque eu acho que vocês não têm muitas outras oportunidades de trabalhar com referenciais não inerciais. Talvez seja a primeira vez que a gente está falando com eles. Então, quando ele estiver rodando, a gente vai estar naquele caso como se a gente estivesse com aquela câmera no centro de rotação daquela superfície com o balde, tá? E aí surgem forças não inerciais, que são forças em decorrência desse movimento de rotação, tá? E aí, então, a equação de conservação de momento, eu coloquei para vocês, a equação de conservação de momento que a gente tinha visto em aula, ela parava, então, ela vinha até esses termos aqui, tá? E esses termos todos aqui, eles não tinham na equação de conservação de momento. E esses termos aqui são justamente que surgem em decorrência dessa força não inercial, que é uma força que acontece somente porque a gente está num referencial em rotação. Então, essa força vai depender da velocidade, então, que eu estou rodando em relação ao meu outro referencial. Então, eu tenho aqui minhas forças normais, meus torques normais, na verdade, né? E aqui, nesses termos aqui, esses três termos aqui, esses três termos aqui, eles são em decorrência dessa minha rotação, tá? Então, esse primeiro termo aqui, ele vai me dar a minha variação de rotação, ou seja, se meu ômega tiver, se meu cilindro estiver rodando aqui com o tempo, ele vai ficar rotacionando, vai rotacionar cada vez mais rápido, tá? Aqui, por exemplo, se a gente tiver um ângulo de rotação que não for no mesmo plano, se eu não estiver rotacionando sobre o mesmo plano, vai surgir também uma variação em função desse ângulo de rotação que é dada por ômega vezes ômega vezes ômega. E não se preocupem se vocês estiverem achando isso muito complicado, porque a gente não falou disso em aula, tá? Eu botei esse exercício justamente para a gente ter a oportunidade de falar sobre isso, tá? E aqui, então, esse outro termo aqui vai ser justamente o termo que vai ser criado em função dessa minha vazão. Então, eu tenho aqui uma velocidade v. Então, imaginem que o meu fluxo vai, se tivesse, tá? Esquece que tem esse ângulozinho θ aqui. Se meu fluxo estivesse saindo reto aqui, tá? Ele ia parecer que está saindo reto, mas ele ia fazer a curva que nem a gente viu ali para esse cara que está girando, né? Então, é como se ele estivesse saindo curvo. E aí, essa curva que ele faz, ela pode ser descrita, então, por ômega vezes v, tá? Essa curvinha que ele faz vai ser ômega vezes v, e aí esse Rzinho aqui que surge, que vai ser o Rzinho em relação ao meu torque, vai depender, quanto mais longo for esse R, quanto mais distante ele tiver, mais aberto vai ser o raio dessa minha trajetória, quanto mais próximo ele tiver aqui, mais curtinho vai ser, tá? E aqui tem o número 2 na frente, porque ele está somando a aceleração centrípeta com a minha aceleração do referencial não inercial, tá? Fiquem tranquilos, a gente não falou disso em aula, tá?
Então, eu botei esse problema justamente para a gente ter essa oportunidade de falar sobre isso. E aí, então, aqui a gente tem a nossa equação montada. Desse lado da equação, a nossa conservação de momento não mudou nada, tá? Então, aqui vamos ver as primeiras coisas que ele fala para a gente expressar. Ó. Ele vai falar para a gente expressar o atrito no pivô. Tá? O atrito que tem aqui, o atrito que a gente tinha visto que tem aqui é o atrito decorrente do torque. Tá? Então, esse atrito aqui a gente pode expressar. Outro termo que a gente pode expressar é a nossa gravidade, porque a gente está trabalhando apenas no plano x e y. A gente não está trabalhando no plano vertical. Então, a gente pode expressar a nossa gravidade. E aqui também as forças de atrito, ele falou para outras forças de atrito a gente não está considerando, então a gente pode expressar esses termos. Tá? Aqui esse termo eu tinha falado para vocês que era para caso a gente estivesse movimentando em outros planos, então a gente vai desconsiderar esse termo aqui também. E ele fala que o regador está com uma velocidade angular em regime permanente. Então, se ele está em regime permanente, ele não está variando ao longo de ômega. Tá? Então, essa variação de ômega, o meu pontinho, que seria o meu d ômega dt, ele vai ser igual a zero. E aí, com isso, a gente fica apenas com esse termo aqui, né? E aí a gente gosta, porque fica muito mais fácil de resolver esse problema. Regime permanente também, desse lado da equação aqui, isso aqui vai ser igual a zero, porque a gente está trabalhando com regime permanente. E aí a gente vai ficar apenas com a nossa variação de momento angular ao longo da superfície, que seria esses termos aqui que a gente já trabalhou bastante eles. Tá? Então, vamos passar para a próxima página, agora que a gente já simplificou tudo. E aí, deixa eu limpar aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode simplificar essa expressão, tá? Eu vou dizer aqui o meu R, eu vou dizer que essa variaçãozinha aqui é pequena, eu vou aproximar então esse R aqui, essa variação na saída aqui, eu vou dizer que essa distância aqui é pequena e eu vou dizer que esse valor aqui, daqui até aqui, é o meu R, Rzão aqui, tá? E que ele está variando apenas em X. Então, ele está variando apenas aqui, então eu vou dizer que é o meu R ao longo de I, que é onde sai esse jato. E aí ele tem um ângulo θ, que vai ser o ângulo da inclinação desse regadorzinho aqui. Então, vamos resolver essa parte da equação aqui. Essa parte da equação, eu tenho o meu R vezes 2 ômega. O meu ômega aqui ele vai ser constante. E Vxr vai ser a velocidade com que esse fluxo vai estar escorrendo através dessa superfíciezinha aqui. Então, eu vou resolver primeiro esse produto aqui. Eu vou ficar com menos V seno de θ, que vai depender desse ângulozinho θ aqui. E aí E aí aqui vai ficar divididos por 3, porque o meu fluxo de massa aqui, que estava variando ao longo aqui, ele vai estar dividido em 3 perninhas, tá? Então o meu Q do meu fluxo inicial de entrada, da distribuição que ele dá aqui, vai ser dividido por 3. Essa é a taxa com que está entrando a água aqui, né, na distribuição. E aí, então, eu vou ficar com R na direção I, vezes menos V seno de θ na direção J, que vai ser a relação entre a minha velocidade que está saindo aqui, e o meu ângulo, esse daqui, θ, que está aqui, tá? Rho vezes Q, que é a quantidade de massa. Tá? Aqui, Rho vezes Q. Na direção, e aí eu tenho aqui I vezes J, produto vetorial, vocês podem usar a regra da mão direita. Vou ter I vezes J, vai me dar um vetor na direção K, ou seja, para cima, tá? Saindo aqui da tela. Entrando, no caso, porque é negativo, tá? Aí aqui eu vou resolver esse produto
esse produtinho aqui. Vai me dar 2 ômega VR na direção K. E aí, então, a integral sobre o meu volume de controle vai me dar menos ômega VR ao quadrado, ρ vezes A vezes K. E aí aqui eu tenho um valor em K e valores em K sobre meu volume de controle em K. Então eu vou resolver esse problema apenas em K. Então se eu igualar esses dois lados da equação, esse daqui que veio daqui, tá? Esse lado aqui veio daqui, da minha superfície de controle. Esse daqui veio do meu volume de controle. Eu vou igualar esses dois lados da equação. Eu vou ficar, então, vai me sobrar o meu V aqui. Eu vou cortar o R com esse R ao quadrado. Não, desculpa, esse aqui não está aqui, né? Só para dizer quem que é o meu V vezes A. O meu V vezes A é o meu Q. E aí o meu Q divididos por 3, porque eu tenho 3 perninhas, tá? Então, aqui, simplificando essa expressão aqui, eu vou ficar com ômega. Aqui eu vou ficar com R, esse R corta com R ao quadrado. Aí passa esse R para cá, para esse lado da expressão, vai ficar dividindo. O V sobrou aqui também dessa expressão e o meu seno de θ. Aí o meu V eu posso escrever ele como Q divididos por 3A, que vem dessa expressãozinha aqui. Tá? O meu Q é dado. E assim, então, eu fico com uma expressão em função do meu ângulo, do meu ômega, em função do seno de θ. Tá? E aí, então, o próximo problema, ele pede para a gente plotar para θ variando entre 0 e 90. E aí eu plotei aqui ele entre 0 e 90. Tá? Então, esse problema é um pouco complicado. Eu não vou cobrar ele na prova de vocês, para vocês ficarem felizes, tá? Mas eu achei interessante colocar ele na lista, justamente para a gente discutir o que aconteceria, então, quando a gente está em um referencial em rotação, porque eu acho que vocês, como engenheiros, talvez precisem utilizar isso, tá? Mas eu entendo que também seria um problema muito complexo para a gente colocar numa prova, tá? Então, a princípio, pelo menos nessa próxima prova, eu não pretendo colocar esse problema específico, mas de repente numa segunda chamada ou alguma coisa assim, também talvez possa simplificar um exame, tá?